Fala galerinha, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar falando das misturas, mas vamos estudar hoje como que a gente consegue separá-las, tá bom? Muito importante saber separar as misturas também. Então vamos lá? Muito bem galerinha, bom, na natureza, muitas vezes as substâncias vão estar juntas e quando as substâncias estão juntas, chamamos de mistura. Só que às vezes nós não queremos usar essa mistura, queremos usar apenas um dos componentes, uma das substâncias dessa mistura. E aí a gente tem que aplicar técnicas de separação de mistura para poder separar essas substâncias e poder usar só aquela que a gente quer. Tá bom? Por exemplo, o mar. O mar é uma grande mistura de água e sal, correto? E nós precisamos muito do sal. O sal a gente usa para temperar nossas comidas, não é isso? Ele também faz muito bem para a nossa saúde. Então, como é que a gente faz para separar a água do sal? A gente aplica uma técnica de separação de mistura que nós vamos estudar hoje. E com essa técnica a gente consegue separar a água e o sal e aproveitar só o sal que a gente precisa, tá bom? Então vamos lá, a primeira técnica de separação de mistura que a gente vai estudar é uma técnica chamada de catação. Nessa técnica chamada de catação, galera, a gente vai apenas catar as substâncias que fazem parte dessa mistura. Tá bom? Essa catação, essa separação chamada catação, ela vai servir para eu separar um sólido de outro sólido. Como assim? Feijão é sólido das pedras que também são sólidas, né? Quando sua mãe vai lá, o seu pai compra o feijão no mercado, ele vai cozinhar o feijão pra gente comer. Muitas vezes vem muita sujeira nesse feijão. Então, antes de cozinhar, é necessário separar o feijão bom da sujeira e do feijão ruim. E a gente faz essa separação usando o processo de catação. Tranquilo? Então aqui, ó. Aqui está separando o feijão bom do feijão ruim, usando a catação. Ela está catando. Bom, aonde mais acontece o processo de catação na nossa vida, né? Bom, as pessoas que trabalham na reciclagem do lixo precisam fazer uma separação do lixo, não é isso? Precisam separar o plástico do vidro, do metal, do lixo orgânico. E elas fazem isso usando o processo de catação. Elas catam o plástico, catam o vidro e separam em locais específicos porque cada um vai servir para uma coisa diferente. Então aqui no processo de reciclagem do lixo também tem a catação. Olha só que legal, na indústria também, ó. Aquelas frutas que chegam para a gente comprar nos mercados, elas passaram por um processo de seleção, né? E quem seleciona, essas pessoas que estão trabalhando, estão catando os mamões melhores dos estragados, estão fazendo uma catação. E quando a gente vai ao mercado, também a gente faz uma catação, né? A gente cata aquelas frutas e verduras que nós achamos que estão melhores, tá bom? Então esse é o processo conhecido como catação. Bom, qual outra forma também que eu tenho de separar uma mistura? Existe a decantação. O que é o processo chamado decantação? O processo de decantação tem a ver com deixar a mistura descansar. Como assim deixar a mistura descansar? Quando você deixa aquela mistura descansando, vai haver uma separação através do peso. A substância mais pesada vai para o fundo do pote e a substância mais leve fica em cima no pote. Como assim, professor? Ainda não entendi. Essa decantação vai ser usada para separar um sólido de um líquido. Por exemplo, a água líquida da areia sólida. Como isso acontece? Aqui eu tenho água e areia, tudo misturado. Eu deixo a água e a areia descansar em repouso lá um tempo, sem mexer. E a areia que é mais pesada vem para o fundo e a água que é mais leve fica aqui em cima. Então, gente, no processo de decantação, eu preciso deixar a mistura descansar, paradinha, sem ninguém mexer,
Para quê? Para que o mais pesado vá para o fundo e o mais leve fica aqui. No caso, como o barro é mais pesado, ele veio para o fundo do copo e a água ficou aqui em cima. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho no tratamento de água, né? Quando eles pegam água do rio, essa água do rio vem cheia de areia, vem cheia de coisa. Então, antes da gente usar essa água, ela vai passar por um tratamento. E uma das fases desse tratamento é a decantação. Então, lá no sistema de tratamento da água, a água fica em repouso, paradinha, toda a sujeira da água vem aqui para o fundo. E aí o sistema de tratamento de água recolhe só essa parte de cima aqui, ó. Com esse canudo, com esse sifão, ele recolhe só a água boa que está aqui em cima. Esse aqui é o processo de decantação. Quem é que usa esse processo no dia a dia? As pessoas que limpam as piscinas. As pessoas que limpam as piscinas, eles fazem isso. Como não tem como tirar toda a água da piscina, lavar a piscina e botar novamente, porque gastaria muita água, o que eles fazem? Eles jogam um produto na água que acelera o processo de decantação. Aquele processo que demoraria horas, vai demorar ali só alguns minutos, toda a sujeira já está no fundo da piscina. E aí ele passa essa maquinazinha aqui limpando o fundo da piscina, tira toda a sujeira e a água está limpa para tomar banho. Então esse é o processo de decantação. Processo de centrifugação. Nesse processo chamado de centrifugação, gente, tem que acontecer uma coisa. Tem que acontecer um giro. E esse giro tem que ser muito rápido. Existem máquinas capazes de fazer isso. E essas máquinas são chamadas de centrífugas, tá bom? Essa centrifugação vai ser usada para separar um sólido de um líquido. Tudo bem? Por exemplo, quando estou lavando roupa e a roupa está molhada com água. Então eu tenho a água líquida e a roupa sólida. Como é que eu separo a água da roupa através da centrifugação? Eu uso uma máquina chamada centrífuga, né? A máquina de lavar roupa, ela também funciona como uma centrífuga. Por quê? Porque ela gira rapidamente. Quando a máquina faz esse processo de girar rapidamente, ela está agindo como uma centrífuga. E a água, ela vai sair por esses buraquinhos por causa da velocidade e a roupa fica presa dentro da máquina. Então a máquina consegue secar a roupa usando o processo de centrifugação, que é um giro muito rápido. Como é que esse processo entra na nossa vida? Bom, quando a gente vai fazer o exame de sangue, muitas vezes o médico ele não quer o seu sangue todo. Ele quer só uma parte do seu sangue. E o nosso sangue ele é formado por uma parte sólida, que são as nossas células sanguíneas, e pela parte líquida, que é um plasma do sangue, que é como se fosse uma água. Se o médico quer saber só o que tem no plasma, primeiro tem que separar o plasma das células. E como é que a gente faz para separar o plasma da célula? Usa uma máquina chamada centrífuga. Então esses tubinhos são colocados aqui nessa máquina e essa máquina vai girar rapidamente. Quando essa máquina gira rapidamente, a parte sólida do sangue vem aqui para o fundo, ó. Estão vendo aqui? Ela está começando a girar, a parte sólida do sangue vem aqui para o fundo. E a parte líquida do sangue, que é o plasma, vai ficar aqui em cima. Ao final do exame, nós vamos ter algo mais ou menos assim. Olha só que legal. O plasma do sangue aqui em cima, aí o médico pode saber o que tem só no plasma. E as células do sangue aqui embaixo. Então, a centrifugação para funcionar precisa de giro muito rápido. E a máquina que faz isso é uma centrífuga. Tá bom? Filtração. Filtração, o nome já diz tudo. Para que a filtração aconteça, é necessário um filtro. Esse filtro pode ser de papel, esse filtro pode ser de metal, esse filtro pode ser de plástico, mas para que a filtração aconteça tem que ter um filtro, tá bom? Ele vai ser utilizado principalmente, não só, mas é principalmente para separar sólidos e líquidos, que a gente vai ter um exemplo onde eu tenho um sólido e um gasoso sendo separado. E um exemplo que eu dou aqui é a água e o pó de café. Quando alguém vai fazer café, é necessário fazer uma separação da água e do pó do café. E para fazer essa separação, eu vou usar um filtro.
Esse filtro aqui no caso, ele é de papel, mas tem gente que usa filtro de pano também para fazer essa separação, né? Então eu boto o pó do café aqui dentro desse papel e jogo a água. A água vai absorver o sabor do pó, absorver o gostinho do café, só que o pó vai ficar preso aqui no papel, porque o papel funciona como um filtro. Então, para acontecer uma filtração, tem que ter um filtro que permite que o líquido passe, tá bom? Um exemplo de filtração, nós temos o filtro da nossa casa, né? No filtro da nossa casa, ele vai usar essa estrutura aqui chamada de filtro, que é feita também de carvão e barro. E esse filtro ele tem pequenas aberturas minúsculas que só a água consegue passar. Toda a sujeira fica presa aqui no filtro. Então aqui embaixo nós temos uma água limpa, purificada, e aqui em cima no filtro está toda a sujeira. Então de vez em quando é bom lavar o filtro para tirar toda a sujeira que ficou presa aqui, tá ok? E também, gente, os aspiradores de pó também trabalham com filtro. Então olha só que legal, esse saco aqui é um saco de pano que funciona como um filtro. Esse saco de pano deixa o ar passar, então o ar entra por aqui e sai aqui limpo. E toda a sujeira fica presa dentro desse filtro aqui, desse saco de pano, ok? Então essa foi a filtração. Evaporação. Como é que a evaporação funciona? Bom, para a evaporação funcionar, é necessário que tenha o calor do sol, porque quem vai fazer a água evaporar é o calor do sol, correto? É uma separação muito lenta e ela é usada para separar um sólido de um líquido. Por exemplo, o sal, que é sólido, da água do mar, que é líquida. Como é que essa evaporação funciona? Então as pessoas sabem que na água do mar tem o sal. Então eles separam essa água do mar nesses quadradinhos, estão vendo? Enchem esses quadradinhos de água do mar e deixam o sol fazer o seu trabalho. O calor do sol faz com que a água evapore, sobrando aqui nesses quadradinhos só o sal que a gente leva para a indústria. E a indústria produz aquele sal que a gente usa nas nossas casas, que veio diretamente do mar através de um processo chamado evaporação. Aonde mais a gente usa evaporação na nossa casa? Bom, quando a nossa mãe lava roupa, a roupa está molhada. E uma forma de eu me livrar dessa água da roupa molhada é colocando ela no sol, estendendo a roupa. Quando eu estendo a roupa, eu deixo o sol fazer o trabalho dele, que é evaporar a água. Toda aquela água da roupa evapora e sobra só a minha roupa limpa e seca. Tranquilo? Então, gente, muito bem, esses foram os métodos de separação de mistura. Até a próxima, se cuida e estudem, hein?